Olá, boa noite, secretários, assistentes, assessores. Muito obrigada por estarem aqui comigo novamente. É um prazer receber vocês. É sempre muito gratificante falar com vocês sobre temas interessantes e principalmente sobre o tema que atualmente é o meu propósito, que é ensinar secretários, assistentes e assessores executivos a mensurarem seu trabalho e resultados no prazo de 60 dias e, com isso, conquistarem o reconhecimento dos gestores e da empresa. E hoje nós teremos a parte 2, como nós combinamos, do tema maravilhoso que sempre encanta, que é a gestão do tempo. Não sei se todo mundo participou da primeira parte. Eu vou fazer um pequeno resumo daquilo que eu considero que é indispensável para continuar o tema, porque hoje o nosso compromisso é falar de algumas técnicas, ok? Então, o que é importante já também verificando se vocês fizeram a lição de casa. Todo mundo já tomou posse dos 1.440 minutos que vocês recebem de presente diariamente? Quem tomou posse sentiu o poder? Sentiu aquela sensação, puxa, eu tenho tempo? Eliminou aquela sensação de impotência que nós temos quando nós falamos não tenho tempo? Maravilha! Se você fez isso, parabéns! Você já começou a praticar uma das coisas mais importantes, que é a mudança de paradigma. Tomar posse, falar que tem tempo, eliminar a expressão antiga e que não é verdadeira de que você não tem tempo. Outra lição de casa que nós passamos. Para você começar o dia dedicando de 3 a 5 minutos desses 1.440 que você tem para cuidar de você. Fazer um pequeno ritual de qualidade antes de ir para o trabalho. Ou antes de começar o trabalho, se você estiver trabalhando home office. Ok? Então pode ser um alongamento, uma leitura, uma oração. Aquilo que para você for confortável e fizer sentido para a sua vida. Ok? Mas é importante dedicar 5 minutos para a pessoa mais importante que é você, antes de começar o trabalho, ok? E ao começar o trabalho, que pode ser presencial ou home office, o importante é investir, e hoje nós vamos falar a palavra certa, não é gastar, é investir de 15 a 30 minutos, e aí vai ser flexível ao volume de trabalho, ao seu ritmo, ao seu perfil, para organizar o seu dia de trabalho, ok? Então, de uma forma resumida, nós falamos daquilo que foi a essência da aula passada, da live passada, né? E que falou muito mais da mudança de comportamento do que das técnicas. E se a mudança de comportamento estiver incorporada, todas as técnicas vão acontecer. Boa noite para quem está entrando. Acabou de entrar minha amiga Magali. Eu estive com ela há pouco tempo agora, fizemos uma live. Eu fui convidada dela para fazer uma live às 5 horas, junto com a nossa querida Cláudia Stucci, que é uma secretária que trabalha há mais de 30 anos e tem 25 anos já com um dos grandes executivos do Brasil, que é o Abílio Diniz. E ela nos deu a honra de participar da nossa live. E foi muito gostosa. Foi uma hora que nos acrescentou muito. Então, obrigada Magali, obrigada a todo mundo que está entrando. Então, com certeza, hoje nós vamos sair daqui mais enriquecidos com esse tema que é maravilhoso. Antes também da gente continuar, o que é importante a gente falar? Ontem, o Instagram estava dando um baile em todo mundo. Então, nós tentamos fazer a nossa live ontem e não conseguimos. Por quê? Porque estava dando alguns problemas em todos os, com todas as pessoas. Acho que muito pouca gente conseguiu fazer live. Então, se por acaso a internet nos der, aquelas surpresinhas, vamos
relaxar, esperar que ela vai voltar, ok? Então, maravilha. Então, gente, vamos começar algumas técnicas para agregar valor àquilo que nós aprendemos terça-feira. A primeira coisa que é importante vocês terem claro é: não se prendam rigidamente a nenhuma técnica. Experimentem, adaptem, façam até composições, você pode pegar uma parte de uma e da outra. O importante é o que funciona para você melhorar a sua gestão do tempo, melhorar a sua produtividade e principalmente o que uma das técnicas fala, que nós vamos já apresentá-la, que é fazer tudo com calma, sem estresse, ok? Então, procure contemplar essas variáveis. Aumentar a minha produtividade, eu ter noção que estou aproveitando muito bem o meu tempo e, além disso, eu estou fazendo tudo com calma. E lembrem que calma ajuda a velocidade. Se eu perco a calma, eu vou ser apressado, apressada. Não vou ter velocidade, ok? Então, maravilha. Outro detalhe que é importante na nossa profissão. É importante nós termos consciência que nós não temos total autonomia na gestão do nosso tempo quando nós estamos trabalhando. Olá, Kátia, tudo bem? Muito obrigada por estar comigo. Então, nós não temos total autonomia se nós estamos assessorando os nossos gestores. Mas isso não impede que nós usemos as técnicas com flexibilidade, ok? Por quê? Você pode, se você usar com rigidez, você pode se frustrar no momento em que seu gestor chamar você para fazer outras coisas. No momento em que ele demandar algumas entregas que vão ser prioritárias àquelas que você programou. Então, o seu tempo, ele está condicionado ao tempo da pessoa que você assessora. Lógico que você vai poder também dar ganhos para o seu gestor, quando você administra bem o tempo. Mas aceite que existe aí uma adaptabilidade, que é muito importante que você lide com isso de uma maneira tranquila para ter sempre o seu foco. Qual é o meu foco principal? Ser um agente facilitador e também solucionador de problemas do meu gestor. Essa é a minha tarefa principal. Então, o meu tempo tem que estar focalizado, né? Tem que estar direcionado para esse objetivo que é o mais importante da nossa função. Tudo bem? Porque muitas vezes você aprende uma técnica, se encanta com ela e quer usar ao pé da letra. E aí, ao pé da letra, nada funciona. Principalmente para quem assessora pessoas. Então, adaptabilidade, flexibilidade e junto com isso, as técnicas comportamentais que nós já aprendemos, na hora que o tempo ficar pequeno, que você notar que está pequeno, respire fundo, repita: eu tenho tempo, estou no tempo, porque isso faz você voltar ao equilíbrio, ok? Maravilha? Então vamos lá. Uma das coisas que eu considero que as pessoas ainda têm dúvida é a diferença de urgente e importante. Então nós vamos explicar, esclarecer a diferença que há entre as tarefas urgentes e as tarefas importantes. E as duas, elas estão no nosso dia a dia, ok? As duas elas convivem diariamente nas nossas rotinas, nas nossas atividades. Então, é muito importante que vocês saibam a diferença e saibam administrar essa diferença, ok? Então, o nosso cérebro, ele aprende muito com exemplos que sejam imagens, ok? Então, toda vez que nós podemos associar um conceito a uma imagem, nós vamos
ter mais facilidade de lembrar. Estou vendo aqui alguém que foi minha aluna na pós, que maravilha! Juliana, beijo Juliana, prazer em revê-la. E então vamos pensar, qual é a imagem que eu posso associar a urgente, ok? Então a imagem do relógio. Então o relógio lembra o quê? Prazo. Então nas nossas atividades vão ter várias atividades que estão com prazo. Prazo de entrega, prazo de vencimento, prazo para pagamento, prazo combinado com o cliente. Então, olá Cristinete, tudo bem? Muito bom. Cristinete trabalhou comigo na Caloi, nos nossos anos dourados, né? Então, tudo aquilo que é com prazo é urgente. Tem muita coisa com prazo na nossa rotina? Muitas coisas. Muitas coisas, ok? E nós não podemos deixar de fazê-las. Agora, qual o segundo segredo? Eu não posso só fazer coisas urgentes. Eu tenho que administrar de uma forma em que eu coloque uma porcentagem do meu dia para coisas importantes. O que é importante? É o importante que muda o patamar, que muda o resultado, que faz você evoluir, ok? Então, vamos dar um exemplo concreto? Terça-feira, nós falamos de várias atitudes comportamentais em relação ao tempo e demos uma lição de casa, ok? A lição de casa era tomar posse, era fazer um ritual antes de sair de casa e planejar o seu trabalho antes de iniciar. Essas três coisas são importantes. Elas não estão ligadas ao relógio. Ninguém vai cobrar de vocês. Mas se vocês fizerem essas três coisas importantes que nós sugerimos na terça passada, o patamar de conhecimento, de consciência da importância do tempo, o que vocês já vão sentir de diferença na produtividade, vai melhorar muito, ok? Então, é por aí que a gente começa a fazer a diferença. Vamos supor que no seu dia a dia, você tenha que, você está querendo consultar um manual, porque você está percebendo, olá Mônica, tudo bem? Você está percebendo que você precisa rever alguns conceitos que não estão tão claros, você está percebendo que algumas normas, às vezes, faz com que você tenha dúvida, então você quer reler. Isso é importante, ok? Isso não é aquela rotina que tem que sair, que o gestor pediu, que tem que pagar, etc, etc. Então, eu vou procurar administrar o meu dia para que eu dedique 15 minutos, meia hora, uma hora, vocês é que vão saber, ok? Porque esta divisão de quanto eu deixo para o importante, vocês é que vão saber. Agora, importantíssimo, não use 100% do seu tempo para urgente. Porque se nós não prestarmos atenção, se nós não nos vigiarmos, nós ficamos só em cima das coisas urgentes. E aí, não evoluímos. Aí nós começamos a sentir o peso da rotina. Porque muita gente fala, puxa, trabalhar como secretária, secretário, assistente, assessor, tem muita rotina. Gente, tem rotina se você não percebe a possibilidade de fazer coisas importantes e crescer diariamente, ok? Então, o que muda de resultado é o importante. E você é que vai conciliar, ok? Outra técnica que acho que nós mencionamos já, mas é importante repeti-la, porque ela também lida com o nosso lado emocional, que estão caminhando juntos, ok? Se eu mantiver o meu dia com tranquilidade, com certeza a minha produtividade vai ser maior. Quando eu me estresso, quando eu me angustio, quando eu me preocupo, né?
quando eu me ocupo a minha mente com uma coisa que às vezes nem aconteceu ou não vai acontecer, eu estou gastando tempo. Ok? Então, um conceito também simples. Tem o tempo linear, ok? Vamos dar o exemplo para entender o conceito. Linear, vamos supor que você tem alguns compromissos agendados ou que você planejou o seu dia. Olha, até tal hora eu quero fazer isso, até tal hora isso, até tal hora aquilo. Esse é o linear, o planejado, ok? Só que nós já sabemos que o linear não é 100% cumprido. Por quê? Porque na nossa atividade, principalmente, que está ligada a uma outra pessoa, vão ter demandas que vão se sobrepor. E essas demandas, elas fazem parte do tempo circular. Aquilo que não está programado, mas passa a ser prioridade e você vai encaixar no seu dia. Então, o seu planejamento ele tem que ter essa flexibilidade. Uma parte para o linear e uma parte para o circular. Tem uma porcentagem exata? Não, não tem uma porcentagem exata. Vai depender do ritmo da sua empresa, do ritmo do seu gestor, do ritmo do negócio. Em média, os estudiosos dizem que 60% para o linear e 40% para o circular costuma ser uma média que corresponde a uma grande maioria. Mas não é uma regra, você é que vai fazer a sua regra, ok? Muitas vezes, o linear é 30% e 70% circular. Tem negócios que aquilo que é linear e que é cumprido é muito menor do que as coisas que acontecem de improviso, os imprevistos, ok? Então, linear e circular, ok? Por que eu falei em estilo comportamental e que mexe com o nosso lado interno? Porque eu tenho que ter flexibilidade, paciência e calma quando entra uma demanda imprevista, ok? Porque às vezes nós tendemos a reclamar quando entra alguma coisa não planejada, porque inconscientemente, o que nós estamos pensando? Puxa, não vai dar para fazer aquilo que eu planejei. Só que o nosso trabalho, ele está ligado a outras prioridades do nosso gestor. E esse é o papel mais importante. Tem que sempre relembrar isso, para não cair na armadilha de reclamar, ok? Reclamar perde energia. Tudo bem? Se por acaso deu uma pequena frustração, o que a gente faz? Respiramos, temos tempo e vamos tocando, ok? Então, circular e linear, deu para captar. Quando eu estou dedicando aqueles 30 minutos ou 15 a 30 para organizar o meu dia e vou relacionar as minhas atividades, as minhas tarefas, já usando o linear e o circular, ok? Já sabendo que eu tenho que deixar uma margem para outras coisas que vão vir, eu posso, para facilitar o meu dia e também otimizar a produtividade, classificar as prioridades, ok? Tem uma forma super simples que eu aprendi desde que eu trabalho, então faz muito tempo, ok? Mas continua funcionando. Então, eu ainda classifico dessa forma. Prioridades A, que são as prioridades mais urgentes. B, pode esperar um pouco, né? É urgente, mas pode esperar. E o C é aquilo que eu organizei, listei, mas se eu não fizer hoje, não tem importância, ok? Usando esse mesmo critério, eu posso também colocar as atividades e classificar como prioridade alta, média ou baixa, que tem o mesmo conceito. Você vai escolher a linguagem que for mais adequada para você, ok? Tudo bem? Então, maravilha. Então, esses conceitos, eu acho que eles são conceitos simples, mas que são importantíssimos para a nossa gestão, né? Para a gente gerir da melhor maneira possível. Tem uma técnica que é recente, que é considerada uma das mais modernas atualmente, mas ela não reinventa a roda. Ela só organiza algumas coisas
E de uma certa forma, ela pode até parecer, né, ter similaridade com aquilo que nós já falamos. A técnica é chamada GTD. Por quê? Porque são as iniciais das palavras em inglês, que é o nome de quem inventou a técnica, ok? Então, GTD quer dizer Getting Things Done. Então, fazer as coisas acontecerem, ok? E o autor dessa técnica, o que ele tem como prioridade? Por isso que eu estou falando dela primeiro. É a técnica que bate com o meu objetivo. Ele quer aumentar a sua produtividade, fazer com que você tenha noção de tudo que você tem que fazer e que você consiga fazer sem estresse. Então, eu já amei quando eu vi os objetivos dele, né? Então, eu posso fazer tudo organizando, né? E definindo alguns parâmetros que é muito parecido com as prioridades que a gente falou. E, olá, Bel, tudo bem? E, ao mesmo tempo, manter a tranquilidade. Porque a tranquilidade vai fazer fluir mais coisas. Então, essa técnica, ela tem isso como objetivo. Então, eu me apaixonei pela técnica muito mais por isso. E outro princípio que ele fala, e que também tem outros estudiosos do tempo, que também citam: não fique com nada na cabeça, ok? Preciso fazer, não tenho que lembrar, tira da cabeça. Por quê? A cabeça não é para você lembrar coisas. Você pode organizar e tirar da cabeça e deixar a cabeça para outras coisas mais importantes, como criatividade, como inovação, como várias coisas que você tem que deixar essa energia liberando. E o que eu preciso lembrar, eu vou anotar. Então, nada de carregar uma coisa na cabeça, uma ideia, o que eu tenho que fazer. Anote tudo. Então, primeira coisa, tire da cabeça, coloque em algum lugar. Esse lugar pode ser numa lista do computador, pode ser no seu caderno, pode ser numa planilha, onde você achar melhor. Olá, Helena, tudo bem? Então, onde você achar melhor. Não precisa se fixar, ok? Ah, eu gosto de usar a minha planilha do Excel. Põe no Excel. Ah, eu gosto de usar a lista de tarefas do Outlook. Coloca nessa lista. Ah, eu uso uma outra forma. Ok. Eu gosto do meu caderno. O que você quiser, tá? Então, tira da cabeça, anota tudo, ok? Depois que você anotou, você vai organizar, que é parecido com o que nós falamos de prioridade. Só que ele fala um pouco mais, ok? Ele acrescenta algumas coisas novas. Ele diz o seguinte: aquilo que você organizar, você vai colocar se ela merece uma ação, ok? E se essa ação é uma ação que você vai fazer imediatamente, ou você vai planejar, ou você vai delegar, ou você mesmo vai fazer, mas não agora. Pode ser uma ideia que interessa, mas ela não é para 2021, é para 2022, ok? Então, essas perguntas, interessa ou não interessa? E quando ele fala da ação, o que ele sugere? Assuntos que levam 2 minutos para resolver, faça na hora, ok? Então, levou 2 minutos, não vai pensar, etc, já faz, já se libera, ok? Assuntos que levam mais de 2 minutos, você vai planejar. E no planejamento você pode usar aqueles critérios de urgente e importante, ok? Então, com aquilo que leva mais de 2 minutos você vai planejar, pode usar os critérios de prioridade. Aquilo que for importante, lembra do importante, mas que você vai fazer, estamos em novembro, isso aqui eu vou fazer no início de dezembro, até lá dá para eu fazer isso. Então eu vou agendar para fazer em novembro. Isso aqui é importante, mas eu vou precisar de ajuda da minha estagiária, do meu estagiário, do meu menor aprendiz. Eu vou delegar, ok? Então, dentro dessa técnica do GTD, eu sinto que ele traz novamente algumas coisas e ele estabelece alguns critérios que eu considero vitais para o nosso dia a dia, que é produtividade sem estresse, perguntar se demanda ação ou não demanda,
Se não demandar ação, lixo, ok? Porque muitas vezes não demanda ação, não é interessante. Agora, não demanda ação agora, mas é importante, eu vou planejar. Vou colocar na data certa. Vou precisar de ajuda, ou é uma ação que depende de outra pessoa, vou delegar, ok? E ele também estabelece essa questão, se é uma coisa rápida de 2 minutos, você pode fazer na hora, que você já se libera, ok? Tudo bem? Então já falamos do GTD, já falamos do tempo linear, dos conceitos urgente e importante, né, das prioridades. Então, estamos avançando, ok? E estamos dando exemplos para que vocês possam já ir percebendo. Essa técnica eu me identifico com ela, ok? Eu estou com vontade de experimentar. Experimente sem julgamento, faça as adaptações e vê o que funciona para você, ok? E lembre que você pode pegar pedaços de cada uma dentro do seu perfil, tudo bem? Essas técnicas que eu dei até agora, eu acho que elas são muito adaptáveis ao nosso trabalho de assessorar pessoas, ok? Então, quando nós assessoramos pessoas, nós já falamos, nós não temos total autonomia, então essas técnicas elas já são perfeitamente adaptáveis para eu ser flexível, para eu agregar alguma outra coisa, para eu mudar a prioridade de uma demanda e assim por diante, ok? Tem uma outra técnica que também se encaixa nisso, que é uma técnica não específica de administração do tempo, mas eu gosto muito dela, porque dá para usar uma parte dela para várias coisas. É uma técnica uma ferramenta de qualidade que chama PDCA. Quem criou essa ferramenta chama Edward Deming. Ele era um americano, mas ele conseguiu colocar em prática no Japão, porque o pessoal era mais disciplinado, ok? E o PDCA são as primeiras letras dos verbos em inglês, ok? Então, P, plan, planejar, que a gente já falou. Do, fazer. C, check, verificar. Act, agir novamente com os ajustes. Então, na prática, eu planejo meu dia, ok? Coloco lá as prioridades, que pode ser ABC ou alta, baixa, média, ok? No fim do dia, eu verifico o que deu para fazer, planejado e realizado, para ver se houve defasagem. Então, aí eu estou verificando, eu estou checando. E eu também posso estabelecer uma autoanálise. Essa autoanálise pode ser: planejei a mais? Ou houve demandas do tempo circular que entraram? Porque é importante você fazer essa análise para não ter aquela autoavaliação de que você não fez nada, que você planejou 10 coisas, conseguiu fazer uma, mas e aquelas outras 8 que entraram? Ok? Então, o PDCA te permite fazer essa autoavaliação, que eu acho muito importante. Não é uma técnica só de tempo, você pode usar para o dia a dia, você pode usar para evento, você pode usar para o seu orçamento, pode usar para tudo, ok? Então ela é muito dinâmica e flexível. Então todas essas eu acho que são perfeitamente encaixáveis no nosso dia a dia de secretário. Espero que esteja ficando claro e que comece a dar ideias para vocês lidarem com a coisa mais valiosa que nós temos, que é o tempo, ok? Lembrem, ele sempre nos surpreende. Precisamos estar atentos, atentas. E as técnicas vão nos ajudando a focar mais atenção, onde nós ainda perdemos tempo, distraímos e assim por diante, ok? Agora eu vou dar algumas técnicas que eu também, algumas delas eu aprendi recentemente, outras eu sabia, mas não usava tanto, mas que eu acho que nesse pacote é importante vocês conhecerem todas, ok? Uma técnica que é muito conhecida, eu não usava ainda, e acho que eu uso parcialmente, não uso totalmente, porque o meu tempo também ele está condicionado a assessorar algumas áreas, okay? Eu não assessoro executivos hoje, mas eu assessoro alguns projetos, e ainda eu não tinha usado, mas posso experimentar para ver se realmente
ela pode me ajudar um pouco mais ainda, ok? Chama técnica do Pomodoro. Por que tem esse nome? Quem criou chama Francesco Cirillo, um italiano. Ele criou essa técnica na década de 1980. Então, nessa época não tinha tudo que a gente tem hoje de celular, que a gente pode programar, os horários, os avisos, tudo que a gente tem. Não tinha, né? Então, ele estava se sentindo insatisfeito com a forma que ele estava estudando, ele não conseguia se concentrar, então ele queria melhorar a forma de concentração e de produtividade nos estudos. Então, ele foi procurar alguma coisa que pudesse marcar o tempo, ele encontrou na casa dele um timer, daquele que a gente usa na cozinha, para apitar quando o bolo estiver no forno tanto tempo, apitar quando tiver alguma coisa cozinhando. E esse timer de cozinha, ele tinha o formato de um tomate. Por isso que chama técnica de Pomodoro, ok? E, em média, ele fez vários testes, ok? Mas, em média, qual foi o último experimento que ele fez que ele achou mais adequado? Trabalhar concentrado em blocos de 25 minutos e 5 minutos de descanso, ok? Então, 25 minutos focado e 5 minutos levanto, relaxo, alongo, tomo uma água, tomo um café, respiro, ok? Então, os cientistas dizem que essa técnica é muito boa porque ela tem uma recompensa depois de um esforço concentrado. E o nosso cérebro gosta disso, ok? Só que eu não sei se nós conseguimos fazer isso assessorando pessoas. Mas podemos experimentar, ok? Não é impossível, mas nós... Ah, a Magali pôs ali um monte de tomatinho para lembrar da técnica do Pomodoro, né? Obrigada, Maga, você está ilustrando o assunto, muito legal. Agora, ai, Beth, eu achei que 25 minutos é pouco tempo, porque eu começo a me concentrar por volta dos 20. Então, você pode aumentar um pouco isso, mas lembre-se de colocar o período do descanso. Por quê? Porque ele é a recompensa. O seu cérebro, na hora da recompensa, ele renova a energia, ok? Pode ser que agora, quem continua em home office, possa usar, ok? Eu, quando estou concentrada para produzir, eu também posso usar. Estou produzindo material de um curso, ok? Eu acho que é uma técnica que dá para usar e verificar se ela é mais... ela me ajuda a produzir melhor do que as outras que eu já uso, tudo bem? Então, técnica do Pomodoro, tá? Porque às vezes a gente vê assim, mas por que chama Pomodoro, né? Eu gosto de entender de onde vem, porque senão, se eu não entender, eu não consigo usar e ver a aplicabilidade. Uma outra técnica que é parecida com essa, foi criada por Elon Musk. Essa aqui eu não conhecia, conheci recentemente, e que fala, ela tem dois nomes, duas possibilidades de nomes. Time blocking ou time boxing, que significa blocos de tempo ou caixinhas de tempo, ok? O que ela difere da técnica de Pomodoro? Este autor, ele diz o seguinte, ele separa o dia em vários blocos, que podem ser blocos de 5 minutos, blocos de 10 minutos, blocos de 15 minutos. Só que não é uma tarefa que vai durar 5 minutos. Vamos supor que ele vai fazer uma pesquisa. Então, para essa pesquisa, ele imagina que ele vai usar 5 blocos de 5 minutos. Então, o tempo está separado em blocos que são fixos, mas a tarefa pode usar uma quantidade de blocos de tempo, ok? Então, essa eu não usei ainda. Vou experimentar para dar a minha opinião, mas eu acho que ela pode ser útil, né? Até para vocês começarem a ter blocos para começar a mapear o tempo de algumas atividades. Eu acho que essa, como a do Pomodoro, ela pode ajudar também nessa questão, se vocês não têm a menor noção de quanto leva para fazer uma tarefa. Então, o começo do mapeamento, eu acho que isso pode ajudar. Logicamente, com flexibilidade, porque você atende ao gestor. Ok? Tudo bem?
Espero que tenha ficado claro, né? Até agora. Qualquer dúvida depois a gente pode retomar alguma delas que não fica clara, mas hoje eu acho que a importância era partir do comportamento para o prático, ok? Para a técnica. Tem uma outra técnica que eu tinha aprendido já, mas com outro nome, né? Eu tinha aprendido que era mate o leão logo de cara, né? Então mate o leão logo de cara pela manhã. Só que, hoje, o nome dessa técnica que eu vi é Eat the Frog, coma o sapo. Então, de vez de comer o leão, de matar o leão, é comer o sapo, ok? Só que o pessoal na técnica deduz que de manhã é o melhor horário para todo mundo. E não é. Para mim é. Mas eu conheço muita gente que começa a se ligar à tarde, tem gente que produz à noite, ok? Então, essa técnica, ela precisa ser adaptada às suas melhores horas, ok? Que muita gente fala que são as suas horas de ouro. Quais são as suas horas de ouro? Aquelas em que você produz mais. Então, na hora que eu produzo mais, o que eu tenho que fazer? A tarefa mais difícil. Porque na hora que eu produzo menos, eu posso fazer aquelas que exigem menos, né? Dos meus neurônios, exigem menos da minha parte intelectual, ok? Então, né? De escolher o seu melhor horário. O que envolve escolher o melhor horário? Autoconhecimento. Nós já voltamos lá para o comportamental. Então eu preciso saber que hora que eu funciono melhor. Por quê? Porque eu vou escolher fazer de manhã, ou à tarde, ou à noite, as coisas que exigem mais de mim. Lógico que aqui nós estamos falando das coisas que estão sob o meu controle. Muitas vezes não é o meu melhor horário, mas eu estou atendendo o gestor, então eu tenho que lidar com essa variável. Eu tenho que aprender a fazer mesmo no horário que não é o meu melhor, ok? Para poder fazer a entrega com qualidade. Eu já dei curso para muitas pessoas de qualidade no atendimento e muita gente, eu peguei assim muitos alunos, né, que tinham dificuldade de manhã. Nem todo mundo de manhã tem o meu humor, ok? O meu humor começa a diminuir à tarde e noite. E tem pessoas que levantam de mau humor. Cada um é um. Não tem certo e errado, ok? Mas vamos supor que eu trabalhe com qualidade no atendimento. E eu começo a trabalhar às 8h30. E eu sou daquele tipo de pessoa que fala assim, não conversa comigo antes das 10. Todo mundo deve conhecer alguém que já falou isso pra vocês. Né? Eu não conversa comigo antes das 10. Mas eu atendo clientes. Eu vou ter que mudar essa variável. Eu vou ter que transformar essa crença. Vai ser um processo de mudança que eu vou ter que treinar. Por quê? Eu não vou poder falar para o cliente, eu só atendo a partir das 10, né? E eu só atendo a partir das 10 com bom humor. Agora eu atendo, né? De cara feia, com a voz fria, sem disponibilidade, sem vontade de encantar. Não dá. Então, o autoconhecimento adaptado à sua realidade, às variáveis que você não tem controle, você precisa lidar com isso. Então, se eu lido com uma situação parecida, eu é que tenho que aprender a lidar com ela. Não é a situação que vai mudar, ok? Vamos supor que eu tivesse que trabalhar à noite. Eu estou tendo vários testes agora, que eu estou trabalhando à noite, estou dando várias lives, etc. Eu me conheço, então o que eu fiz? Aprender a lidar com essa variável. Como é que eu lido com essa variável? Com bom humor, com disposição, sem perder a qualidade? Descansando à tarde. Eu preciso ter no mínimo uma hora de descanso para conseguir nessa fase da vida, ok? Eu já fiz muito manhã, tarde, noite, manhã, tarde, noite, mas não faço mais. Então, como é que eu lido? Né? A situação não vai mudar. Eu escolhi. E agora eu vou ter que lidar com essa variável. É possível? É. Desde que você se conheça e desde que você encontre um antídoto para lidar com o problema. Então, eu estou aprendendo a lidar. Ok?
Então, quem odeia levantar cedo, mas o trabalho começa às 8, precisa aprender a lidar. Vai ter que encontrar um antídoto para isso. Ou vou dormir mais cedo, ou fazer alguma coisa logo de manhã que eu fique bem, né? Vou respirar, vou meditar. Tudo é possível para você aprender a lidar com a variável que você não tem controle, ok? Bom, já estamos em 40 minutos e já tenho 5 no máximo para fechar com vocês. E eu queria aproveitar esses 5 minutos para falar o seguinte. Dentro de todas essas técnicas, né? O que é importante para quem tem uma grande dificuldade, que é chamada de procrastinação, ok? Todo mundo tem um pouquinho, né? Ai, não vou fazer agora, eu vou fazer para daqui a pouco. Quando é só algo leve, que não interfere, ok? Que não interfere na nossa produtividade, que não é um vício, é sim, só uma atitude às vezes de um pouquinho de, né, vou descansar agora, deixa, ainda tem tempo, vou fazer depois, tudo bem. Mas quando é uma atitude que é recorrente, a procrastinação faz mal para quem procrastina e não para os outros. Para os outros também faz, porque você vai ter atrasos das suas entregas, mas faz mais mal para você. Por quê? Na hora que você adia uma tarefa, você tem uma leve sensação de prazer. Oi, Kátia, tudo bem? Felipe, também, tudo bem? Quando você procrastina, adia, essa aqui é pro dia 10, ainda estamos no dia 4, e não tem tempo. Ok? Às vezes você deixa para fazer no dia 9, em cima da hora e no desespero. Tem muita gente que fala que eu funciono no desespero. É uma escolha muito desconfortável e não é saudável, ok? Então reveja essa crença, tá? Então, a procrastinação, ela faz a gente ter um prazer momentâneo e depois ela dá culpa, dá remorso. E quando você ainda não consegue entregar, aí a sensação de frustração, a sensação de impotência. Então, procure lidar com essa atitude, verificando, puxa, nossa, tantas técnicas existem, qual delas eu sinto que pode me ajudar nessa questão da procrastinação, ok? Todo mundo tem um perfil, sempre deve ter uma técnica que combina com você, mas precisa experimentar, usar de flexibilidade, avaliar, fazer ajustes e assim por diante, ok? Só usando as técnicas é que eu vou perceber, eu estou otimizando a minha produtividade, estou economizando tempo, estou melhorando o meu processo, porque enquanto eu não escolho uma técnica, eu não tenho esta definição, essa identificação. E isso vale para aquilo que vocês vão ter que começar a mensurar, que é o nosso objetivo principal, mensurar as atividades, ok? Quero sugerir também para quem quer evoluir nessa questão, que tem uma explicação muito mais detalhada e até outras técnicas, a revista Você S.A. 281, de outubro, ela tem uma matéria muito legal sobre o tempo, ok? Essa aqui. Então, recomendo que vocês possam ler também, porque isso ajuda a ampliar os conhecimentos. Agora, como tudo na vida, só vale aquilo que eu pratico, ok? Então não adianta falar, eu aprendi a técnica de Pomodoro, eu aprendi blocos, o time blocking, eu aprendi o PDCA, e você não usar, ok? Então, escolha a mais simples para você. Comece a usar. Comece a sentir os benefícios. Com os benefícios, você vai ter vontade de evoluir, ok? Então, quero dar uma lição de casa. A lição de casa hoje é pensar nessas técnicas, escolher uma que você sente que tem o seu perfil e experimentar pelo menos por uma semana.
para você ver prós e contras. E você vê o que você aprendeu, o que dá para melhorar, ou até fazer a junção de duas técnicas que você sente que são parecidas, como eu dei alguns exemplos, ok? Então, continuem cuidando da coisa mais valiosa que é o tempo. Tempo é vida. E vou terminar com aquilo que nós começamos e que tem a ver com o comportamento. Tomem posse da coisa mais valiosa, que é o tempo, e que vocês recebem diariamente este presente, 1440 minutos, ok? Eu também pedi para vocês observarem quantas horas vocês estão dormindo, porque para eu fazer uma boa gestão do tempo, eu tenho que dormir bem. E eu disse, o ideal seriam 8 horas, mas se você dorme 6 ou 7, está dentro de um padrão bom ainda. Observe quantas horas você está dormindo, lembre que você tem 1440, vai começando a fazer essas continhas, ok? O horário que eu durmo, o horário que eu trabalho, o horário que eu dou para a família, o horário que eu faço as minhas coisas, o horário que eu estudo, tudo vai ter que ser administrado em 1440 minutos, ok? Não tem mais nenhum por dia. O nosso grande benefício é aprender a usar e a usufruir em prol da nossa felicidade e do nosso sucesso e da nossa saúde. Que vocês usufruam e usem cada vez melhor esse presente valioso que todo dia nos é dado. 24 horas, 1440 minutos. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. Até terça-feira. E terça-feira vamos ver um outro tema que tem a ver também com a nossa espinha dorsal, que é a mensuração das nossas atividades. Boa noite, bom descanso e muito obrigada.